Ah, Então tá bom. Pronto, tá gravando. Deixa eu abrir aqui os slides. Tá aparecendo o slide? sim, Ótimo. Bom, hoje então vai ser sequência de curva de nível. E eu vou ensinar relembrar a escala que vocês já aprenderam comigo. E aí eu vou ensinar a fazer exageros verticais. Por quê? Porque quando a gente desenha perfil longitudinal de áreas topográficas, né, de curvas de nível, a gente tem que fazer exageros verticais dependendo da escala que a gente está trabalhando. Tá? E aí eu vou explicar para você o que, que é o exagero vertical. Então, só para dar uma relembradinha, né? Quando a gente fala de curva de nível, a gente está falando de linhas para representar o terreno que tem o mesmo valor de cota. Então, cada linha tem um valor de cota diferente e no decorrer daquela linha vale o mesmo valor de cota. Então, se eu tenho uma linha aqui, por exemplo, nesse A aqui, a primeira, né? Eu estou falando que ela é uma linha de cota 800, então em todo lugar que essa linha percorrer vai ter 800 metros a cota. Aí na B pode ser 820, a C 840, né? E aí vai aumentando, né? Ou diminuindo de acordo com o lado que você está olhando. No caso aqui, né? Lembra que eu falei que onde tem o pontinho menor, né? A curva menor, né? A curva menor, você tem que verificar o valor da cota, porque ela provavelmente vai ser o topo do morro, né? Se o A aqui tiver uma cota menor do que o D, né? Então aqui ela vai estar subindo e depois ela desce novamente. Então aqui, né, o Ezinho aqui no meio, no centro, seria o topo do morro. Beleza. Então aqui nós temos a representação do terreno em planta baixa, né? Aqui, quando a gente tem curvas de nível, a gente está representando o terreno em planta baixa. E aqui em cima eu teria o terreninho em 3D. E a outra forma de representar é fazendo um perfil longitudinal de alguma área, né? Então aqui a gente teria uma linha, né? Ela estaria na horizontal, né? Uma linha na horizontal, e aí eu tô pegando a interseção entre a curva de nível e essa linha, rebatendo aqui para baixo nesse meu gráfico. Esse aqui é só para relembrar, para depois a gente ver a parte onde entra a escala. Então, né, pego as interseções entre a minha linha da seção do corte, né, a linha da seção do perfil e as linhas de curva de nível, faço esse rebate aqui, né, faço os pontos aqui no gráfico, né, lembrando que aqui na horizontal a gente pode considerar como se fosse o eixo X, né, e aqui na vertical o eixo Y. Então aqui nós temos as curvas de nível de 5 em 5 metros, né, por exemplo. Então cada pontinho aqui, cada curva equivale a uma cota de 5 metros. Né? Então, partindo da menor aqui, né, da ponta, né, 5 de 5 em 5. Beleza. Então, aqui nós temos o perfil longitudinal. Aí, o que, que é o exagero vertical? O exagero vertical, como o nomezinho nosso aqui já diz, ó, eu tô dando uma alterada na escala do desenho no eixo vertical, ou seja, no meu eixo Y, né? O eixo X, né, que seria a parte horizontal, ele vai manter a mesma escala que está no mapa. Então, se o mapa tiver em 1 para 5.000, 1 para 10.000, 1 para 20.000, né? Aqui no eixo X ele vai manter a mesma escala, porque você vai pegar os pontos que estão no mapa, né? Você vai lá e vai fazer a linha da seção, vai marcar onde estão os pontos, então você está mantendo a mesma escala do mapa.
Quando você rebate isso, né, e vai desenhar o perfil, qual que é o problema que a gente tem? A gente não sabe, né, a escala que tá na vertical. Vocês podem pensar assim, ó. Ah, Amanda, mas eu vou usar a mesma escala que tá o mapa, né? Se o mapa tiver 1:5.000, eu vou utilizar 1:5.000. Beleza, então aí, quando você for desenhar aqui as duas separações de cada linha, você tem que desenhar elas conforme a escala que você está usando. Então, se você está usando uma escala, por exemplo, de 1:5.000, é isso mesmo, 1:5.000. O que significa isso? Você lembra, Cleito? Que é, um metro na vida real tem 5.000. Não, não, fala aí, Amanda, não lembro. Quer dizer que uma unidade do desenho vai ter 5.000 unidades, representa 5.000 unidades do real. Então, se eu desenhar 1 centímetro no papel, quer dizer que eu estou desenhando 5.000 centímetros do real. Então, aqui a gente teria o que é o do desenho, né? Esse um aí seria 1 metro, né? Pode ser 1 metro ou pode ser 1 centímetro, porque ele é referente. Se de cá você está considerando que é 1 centímetro, o do lado de cá vai ser centímetro também. Se você estiver considerando 1 metro, o da direita vai ser metro também. Eles são equivalentes, tá? Por isso que eles não têm unidade de medida. Então, porque normalmente quando a gente desenha no papel, a gente desenha com centímetros, né? Porque às vezes se você for desenhar em metro, você vai precisar de um papel muito grande. Mas é a mesma coisa, se você estiver considerando metro, 1 metro do desenho é 5.000 metros do real. 1 centímetro no desenho significa 5.000 centímetros do real. Entendeu? Então, Entendi. isso aí. Então, vamos colocar aqui, ó. Se então você vai usar uma escala vertical de 1:5.000, então quando você for fazer as suas separações, você tem que ter isso em mente. Por quê? Se você estiver fazendo as marcações aqui das cotas, ó, e você estiver separando elas por centímetro, né? A cada 1 centímetro tem um tracinho, então quer dizer que cada linha aqui vai equivaler a 5.000 centímetros, né? Então, se é 5.000 centímetros, dá em metro, dá 50? Não, dá. É 50, né? É isso mesmo, 50. Então, cada centímetro aqui equivale a 50. Então, por exemplo, aqui seria 50 de cota, né? 100, 150, 200, né? Vou apagar esse Y aqui. É 250 e assim vai. Então, depende da escala que você vai usar na vertical para você poder fazer essa separação aqui. Então, se você está separando em centímetros, né, você tem que saber quanto que vale o centímetro para você poder colocar o valor da cota aqui do lado. E aí você joga os pontos que você vai ter anotado. Então, o perfil é considerado normal quando a escala vertical, né, ela tem o mesmo valor da escala horizontal. Então, aqui no horizontal também tem que ser 1:5.000. Né? Então, aqui embaixo 1:5.000, que vai ser o valor do mapa mesmo, a escala do mapa. E aqui na vertical também é 1:5.000. Então, isso é um perfil normal. E aí você faz, beleza. Agora, quando eu uso um perfil com exagero vertical, né? Deixa eu apagar esse aqui para não confundir, ó. Agora, quando eu tenho exagero vertical, né? Quer dizer que então a minha escala do eixo vertical, ela é diferente do meu eixo horizontal. E quando eu tô falando que é exagero, então ela tem que ser maior, né? Então, no caso aqui, o meu perfil com exagero vertical, ele né, tem um exagero de 2 vezes. Então, aqui embaixo ele mantém
1 para 5.000, né? Que é o do mapa, que é a marcação do mapa que você pegou, normal. E aqui do lado ele mudou a escala. E lembrando que quando eu falo que a escala é maior, o número aqui, ele é menor. Então, se aqui a escala tá 2 vezes, então se ele é 1 para 5.000, então quer dizer que a minha escala vertical desse eixo aqui tá 1 para 2.500. Né? Por quê? Porque quanto menor o valor aqui, ó, da escala, maior é o meu desenho. Então, quando eu falo que eu estou usando uma escala maior, quer dizer que o meu desenho está maior. Então, o número aqui ele tem que ser menor. Tá? Então, quando eu falo exagero vertical, o número aqui da escala, né, o número que seria o valor, né, da unidade do desenho real, ele é menor. Certo? Então, se é 2 vezes, né? Então, 2 vezes, que qualquer 2 vezes dos 5.000 é o 2.500. Né? E aí vai. Se eu falar que eu estou fazendo um perfil com exagero vertical de 10 vezes, então eu estaria usando o quê? Uma escala de 1 para 500. Certo? E para que eu faço isso? Deixa eu ver se aqui está marcado. Não, não está. Mas para que serve o exagero vertical? Porque dependendo do tamanho do desenho que você está fazendo, do perfil que você está fazendo, ele, se você desenha ele com em perfil normal, pode ser que o teu relevo seja pouco representativo. O que significa isso? Ele pode estar com poucas ondulações, assim, ó, dependendo do tamanho do desenho, né, da escala do desenho. Então pode ser que ele fique assim, mais retinho. E aí, quando você usa o exagero vertical, as ondulações aparecem, né? Fica mais realçado, dá realce na topografia. E isso é importante dependendo do projeto que você vai fazer, porque às vezes, como que é o relevo, ele é mais importante, né? E por isso que ele tem que ter esse exagero vertical, para você poder enxergar isso, certo? E tem que estar marcado que você está usando exagero no perfil, o cara também não achar que vai ser daquele jeito na vida real, tá? Isso vai servir para quê? Para quando você for desenhar cortes para projetar canalização de sistema de abastecimento de água, canalização para coleta de esgoto, certo? Vocês vão usar muito isso, desenhar perfil. Então, é normal que os perfis estejam com exagero vertical, principalmente se o perfil tiver desenhado à mão. Agora, né, dependendo, quando vocês forem usar softwares que desenham o perfil automático, aí é outra coisa, porque você consegue dar zoom, né? Você consegue mudar a escala aqui automaticamente. Então, aí já é outros 500, certo? Até aqui tá tudo bem? Ah, beleza. Show. Então aqui eu tenho um outro exemplo para a gente mostrar. Né? Tenho aqui um eixo XY aqui, ó, uma seção, né? Uma linha de seção para desenhar meu perfil. Tá com as marcações aqui, ó, para ele fazer, né? Para ele rebater. Certo? E aí ele fez, ó. Então aqui nesse primeiro desenho, olha aqui para você ver as escalas. Né, nesse desenho A. Nós temos a escala, o H, né, que seria a escala horizontal, né, de 1 para 50.000. E a escala vertical, 1 para 4.000. Certo? Então, olha para você ver como que ficou o desenho aqui, ó. E embaixo eu tenho a mesma, mantém, né, a mesma escala horizontal, porque isso não muda, né, porque vai ser o tamanho do papel aqui, ó, né, do tamanho do mapa. Então, esse não vai mudar. E aqui a gente já tem a escala vertical de 1 para 8.000. Olha para você ver como que ficou mais espremidinho o relevo. Certo? E aí, como que eu calculo qual que é o exagero aqui, ó? Tem isso também. Ó, aqui tá 1 para 5.000, né? 1 para 50.000 e o vertical 1 para 4.000. E aqui 1 para 50.000 e a vertical 1 para 8.000. Então aqui, ó, já tem, os dois estão com exagero vertical, só que eles estão com exageros diferentes, né? Porque o perfil normal, ele ia manter a mesma escala na vertical também. Então, perfil normal
ia ficar horizontal 1 para 50 mil, vertical 1 para 50 mil. Então, como aqui as nossas escalas verticais ó, já estão com valores né, diferentes da escala horizontal, então eu já sei que os dois perfis né, são do mesmo lugar, mas estão desenhados com exageros diferentes. Tá? E os dois estão certos. Quando eu pedir para vocês desenharem com exageros verticais, pode ser que um aluno né, me entregue com um exagero de 4x e o outro me entregue com um exagero de 7x. Os dois estão certos. Né? Se tiver feito ali a marcação, os pontos pegados tudo certinho, os dois fizeram certos. E aí, como que a gente calcula esse exagero? Né? Como que você vai saber quantas vezes o teu perfil está exagerado? Você vai pegar a escala, né? Vai dividir uma escala pela outra. Então, um exemplo aqui, ó. Se a escala horizontal é 1 para 50 mil e a vertical é 1 para 10 mil, então lembrando que para ter exagero, o valor, né? O valor depois dos dois pontos aqui da vertical tem que ser sempre menor, né? Para isso configurar que a escala seja maior e que o exagero seja maior. Então, pode perceber que ó, no horizontal está 50 mil, na vertical 10 mil. Né? O exagero é igual a 5 vezes. Como que a gente faz esse cálculo? Né? A fórmula é essa aqui. Ó. O exagero é igual a escala vertical sobre escala horizontal. Então, tá aqui os 10 mil da vertical, né? Dividido pelo 1 para 50 mil do horizontal. Mas como ele tem esses dois pontinhos aqui, que meio que configura uma divisão, né? Quando eu faço as trocas aqui matemáticas, né? Ele, vamos supor que eu cortasse aqui, e como esses dois pontos eles podem ser considerados divisão, eles vão ficar invertidos aqui, ó. Né? Então, o 50 mil vai passar para cima, o 10 mil vai ficar para baixo, né? Porque eu vou fazer essa. Fugiu o nome agora. Esse cálculo. Né? Então, 50 mil dividido por 10 mil é igual a 5. Então, meu exagero, né, nesse exemplo aqui, vai ser um exagero de 5 vezes. Conseguiu entender? Não, eu não entendi esse conceito de divisão que você fez aí. Porque a fórmula é Por que escala fica vertical. invertido? Porque ele é 1, como se ele fosse 1 dividido por 10 mil, dividido 1 dividido por 50 mil. Entendeu? Esses dois pontos aqui é como se fosse 1 dividido por 10 mil. E aqui é 1 dividido por 50 mil. Então, é como se fosse duas divisões se dividindo. E aí, aqui, ela é como se ela tivesse simplificada. Por isso que inverte. Não, mas eu não entendi por que os 50 foi para cima e o 10 foi para Porque baixo. é como se porque eu não posso fazer simplifiquei. direto? Pode, mas só que você não vai poder, você não vai poder esquecer do 1 dividido por 10 mil, dividido por 1 dividido por 50 mil. Aí você não vai poder esquecer esse 1 aqui de trás no cálculo. Entendeu? Ah, mas se você fizer 10 mil dividido por 50 mil, vai dar um valor menor. Vai, por isso que existe esse 1 aqui, porque ele tá em escala. Entendeu? Agora, por que que troca? Se eu for pegar só os valores finais, eles têm que estar trocados de lugar. Por causa desse 2 pontos aqui. Porque se você for fazer o cálculo normal, você tem que colocar na calculadora assim, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Abre parêntese. Abre parêntese. 1 dividido por 10 mil. Fecha parêntese. Dividido. Abre parêntese. 1 dividido por 50 mil. Fecha parêntese. Faz aí nessa calculadora para você ver. E aí, aqui eu troquei eles de lugar, porque aqui é simplificado. Eu já desconsiderei esse 2 pontos aqui das duas escalas.
Entendeu? Eu entendi agora. Então, se você for usar a escala inteira, aí você tem que lembrar de que você está dividindo o 1 por 10.000 e depois o 1 por 5.000. E aí eles se dividem. E aqui é como se fosse aqui simplificado, ó. A fórmula simplificada. E aí dá quantas vezes o seu perfil está exagerado. Então, ó, como representar? A escala vertical deverá ser maior que a horizontal. Então, lembrando que quando eu falo que a escala é maior, quer dizer que o número lá depois dos 2 pontos é menor. Né? Porque quando eu falo escala maior, quer dizer que o meu desenho está maior. Então, tem que estar. Se a horizontal é 1 para 50.000, a vertical tem que ser 1 para 25.000, 1 para 30.000. Né? Isso que configura escala maior. Do contrário, as variações ao longo do perfil dificilmente serão perceptíveis, ou seja, ele não vai mudar quase nada a altura dele, aí que vai ficar mais retinho ainda, né? Por outro lado, sendo a escala vertical muito grande, o relevo ficaria demasiadamente exagerado, descaracterizando. Então, se a escala for igual à escala horizontal, igual eu tinha falado aquela hora, o perfil é dito normal. Então, perfil normal, aqui ó, tem um outro exemplo. Nossa, minha garganta hoje tá terrível. Então, o perfil normal tem um exemplo aqui, e depois ele, né, exagerado 4 vezes, ou um perfil sobre-elevado 4 vezes. Então, é do mesmo local, da mesma seção, só que esse de baixo ele tá, né, com um exagero de 4 vezes. Então, só para dar uma realçada no relevo. E aí, outra coisa que vocês precisam saber da escala também é que, dependendo da equidistância das curvas de nível, né, e das curvas mestras, já se sabe mais ou menos, né, o valor da escala. Então, se não tiver marcado no mapinha que eu der para vocês, vocês consideram o valor da escala de acordo com o valor que está as curvas de nível. Ou seja, se as curvas de nível estiverem separadas de 10 em 10 metros, né, então tá lá 800, 810, 820, 830, as curvas mestras vão estar de 50 em 50, né? Curvas mestras, lembrando, é aquela linha mais grossa. Toda vez que vocês verem uma linha mais grossa nas curvas de nível, é a curva mestra, que é só para facilitar enxergar as curvas. Né? E aí elas vão estar separadas de 10 em 10. A escala é 1 para 25.000. Provavelmente é 1 para 25.000. Quando as curvas estiverem distantes uma da outra de 20 em 20 metros, a escala é 1 para 50.000. Quando estiverem separadas de 50 em 50, a escala é 1 para 100.000. Isso é a escala horizontal, né? Que é a que vocês vão considerar no eixo horizontal de vocês. Então, por exemplo, ó, esse aqui é um mapa que eu peguei de uma carta topográfica aqui de São Sebastião do Paraíso. Então, essas duas linhas mais pertinhas aqui, ó, é a estrada que vai para... Deixa eu olhar aqui, para Jacuí? Eu acho que é, se eu não me engano. Esse aqui, então, é a rodovia que vai para Jacuí, ó. E essa aqui é a que vai para Itamugi. Né? E esse aqui são as curvas de nível da... Aqui o córrego do Liso, ó, vou até pintar de azul ele aqui. Ó, aqui córrego do Liso. Aqui as curvas mestras estão mais grossinhas, né? Deixa eu passar o apontador em cima, ó. Aqui as curvas mestras, mais grossinhas, né? E aqui onde está o xizinho são os topos do morro, né? Por isso que tá uma cota quebrada, né? 993, ó. É o valor da cota do xizinho. Né? 971 aqui é o valor da cota do xizinho.
E aí, deixa eu ver se eu vejo uma outra curva mestra aqui, ó. Essa aqui é de 900. Né, pra cá. Deixa eu ver se eu enxergo uma outra pra gente descobrir aqui qual que é a cota, qual que é a equidistância desse mapa aqui. Mas se eu não me engano é de 20 em 20. Mas eu acho que nessa imagem aqui que eu peguei não dá pra ver. Então vamos ver nessa outra aqui. A escala tá 1 para 50 mil, então as curvas vão estar de em 20 em 20. Então se essa curva mestra aqui é 900, então essa de trás aqui vai ser 880, né? Por que eu sei que essa de trás aqui, que eu vou marcar de amarelo, de laranja, ó? Por que eu sei que essa de trás vai ser 880? Porque aqui ele já me deu um pico de 917, né? Na frente aqui. Então a de trás vai estar diminuindo o valor da cota, já que a curva mestra nossa é de 900. Essa outra aqui, ó, essa outra linha, logo depois do picozinho aqui de 917, como vai ser de 20 em 20, ela vai ser 920. Né? E tá depois do 917, então tá certo. E essa ultimazinha aqui, ó, vai ser 940. Aí assim, vamos indo. Depois aqui, ó, 960. Não, vai estar descendo de novo, né? 940, 920. Aí aqui 900 de novo. Depois aqui 940 e depois um picozinho de 947. E aí vai. Como que eu sei disso? Porque, né, de acordo com essa tabelinha, quando a minha escala é 1 para 50 mil, eu tenho curvas com distâncias entre elas de 20 metros. Equidistância de 20. E aí, o que eu quero passar para vocês fazerem? Né? Qual que vai ser a atividade? Eu vou passar uma folhinha para vocês imprimirem, que vai ter esse desenho aqui, ó. Essa vai ser as curvas de nível. Eu vou dar esse eixo inclinado. Nessa seção aqui tá inclinada, de A a B. E aí eu vou explicar já como que vocês vão fazer, que foi uma coisa que muita gente errou no exercício. Quando vocês fazem uma linha, né, que se vocês forem desenhar na própria folha dele, vocês não podem fazer da seguinte forma, ó. Vocês não podem marcar aqui, por exemplo, aqui achei uma interseção entre cota e a linha da seção, né? Vocês não podem descer reto assim, ó. Né? Aqui achei outra e desço reto. Porque isso aqui, o desenho vai ficar todo torto, todo errado. Isso aqui não pode. Ó, esse aqui. Não pode. Então, quando você está pegando um eixo, né, a linha de seção ela tá inclinada assim, aí você tem que fazer em outra folha. E aí eu vou explicar como que faz, né, para vocês pegarem esses pontos aqui. E esse mapa aqui, ele é daqui de Paraíso, tá? Para vocês fazerem. Essa estrada aqui é a estrada da Guardinha. Então, esses dois pontinhos retos aqui, ó, é a estrada que vai para Guardinha, né? Paraíso tá para cá. É o mesmo mapa, é 1 para 50 mil a escala horizontal. As curvas de nível estão de 20 em 20, ó. Então, aqui a gente já tem a curva mestra de 900. Aqui já temos um pico de 1035, ó, a curva mestra de 1000, né? As curvas mestras estão de 100 em 100. Essa linha preta riscada aqui, ó, ela é onde passava o trilho do trem, né? Temos o valor aqui temos as linhas que representam os córregos, ó, que vocês também vão ter que identificar ele aqui, porque vai estar escrito, ó, córrego do Sapé. Então, ó, essa linhazinha aqui, vocês não vão marcar ela, né? Porque esse aqui é a linha do córrego, certo? Essa linhazinha aqui, ó, vocês podem marcar, porque aqui continua uma curva de nível, ó. Eu vou até fazer de preto para não confundir. E aqui temos uma curva de nível, ó. E aqui temos a outra curva de nível. Então, vocês só não podem marcar nessa linha o quê? Onde que é o rio, né? O córrego aqui do Sapé, que tá passando aqui, e a interseção aqui com o trilho do trem.
O resto, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui mais ou menos, o resto acho que é tudo curva de nível. E essa linha aqui, ó, tá vendo que tem uma linha tracejada descendo aqui, ó? Essa linha tracejada não, mas aí ela vai bater logo com uma curva de nível aqui, ó, do ladinho. Então, vai ter que prestar atenção nessa parte. Eu acho que esses são os detalhes mais importantes desse mapa. O restante aqui é tudo curva de nível, ó, descendo aqui para baixo, até chegar no B. Aí tá ok. Certo? Então, a escala horizontal vocês já sabem, que é 1 para 50 mil, né? Essa linha preta que eu desenhei aqui, ela tem uma distância real, né, de 4,28 quilômetros. Essa linha preta que eu fiz a linha da seção. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que calcular, depois que vocês imprimirem, para vocês fazerem, qual que, depois da impressão, qual que é a escala horizontal que ficou. Porque provavelmente o desenho vai ter ficado menor, então a escala vai ter mudado. E aí, para você saber essa escala horizontal, eu já dei aqui que a linha, né? Essa linha tem uma distância real de 4,28. Aí, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar a régua de vocês, né? E medir de uma ponta a outra aqui, quanto que tem em centímetros. Vamos supor, vou fazer um cálculo aqui junto com você para ser exemplo. Né? Você imprimiu a folha, pegou a régua, mediu quantos centímetros tem essa linha aqui no papel. Vamos supor que deu 7,5. Né? 7,6 centímetros. Deu na régua. E aí, no real, ele tem 4,28 quilômetros. Né? Você lembra como que calcula a escala, Cleiton? Tô falando aqui e o áudio tá desligado. É aquele exemplo que você passou logo no começo da aula? Peraí que eu tô tentando lembrar aqui que eu tinha falado mesmo. Basicamente é aquilo. Só que agora é o contrário. Agora eu não dei a escala. A escala você vai ter que descobrir. Né? Eu dei o tamanho da linha na vida real, que é os 4,28. E aí, exemplo, né? Você mediu essa linha aqui na régua, no desenho, e deu 7,6. Então, se eu sei que um valor do desenho equivale a um valor aqui da escala, né? Então, 7,6 centímetros do meu desenho é igual a 4,28 quilômetros. Só que aí eu tenho que deixar tudo na mesma unidade de medida. Então, 4,28 quilômetros dá quantos centímetros? Né, 4.280 dá em metros. Então, vou precisar de pôr mais zero aqui, né? 4.280 seria metros, então preciso de mais 2 zeros aqui, não é isso? Para passar para centímetros? Acho que eu vou ter que desenhar com a vermelha, que eu acho que vai ficar mais nítida. Peraí. Então, deu 7,6 centímetros a régua. A gente vai fazer uma regra de 3 aqui, ó. para alguma coisa, que vai ser a escala. Então, 7,6 centímetros é igual a 4,28 quilômetros. Agora eu tenho que passar esses quilômetros para centímetro. Tem que estar na mesma unidade de medida. Então,
4.280 em metros ainda, então mais 2 zeros para passar para centímetro. Então dá 428 mil centímetros. E aí eu faço uma regra de 3, ó. Vai ser... Vou fazer aqui na minha calculadora. É 1 vezes 428 mil dividido por 7,6. Que deu, na minha calculadora aqui, deu 56.315 e uns quebrados. Só que escala, ela sempre tem que ser inteira, sempre tem que ser arredondada. Então, quando der quebrada assim, ó, 156.315, 7, 8, 9, vocês vão deixar esse valor aqui, que vocês calcularam, mas aí vocês vão colocar aqui que vocês consideraram, por exemplo, 56 mil. Né? Então, a escala aqui do mapa vai ser 1 para 56 mil. Entendeu? Entendi. Beleza. E aí, ó, eu vou mandar um passo a passo aqui para vocês no slide, para ficar mais fácil para vocês. Então, essa aqui é a folhinha que eu vou mandar para vocês lá no Classroom, pra vocês imprimirem. Só vai estar diferente aqui o número de pontos, que o de vocês vai valer um pouquinho mais. Então, ó, peguei o desenho, né, e medi com a régua. Então, no meu caso aqui, ó, deu 12 e uns quebradinhos, né? Para que eu possa calcular essa distância horizontal. Então, ali no nosso exemplo, tinha dado 1 para 56 mil o cálculo. O cálculo da escala horizontal. Aí, como eu falei para vocês que não, quando a linha está inclinada assim, vocês não podem já puxar direto aqui, ó, as marcações, né, em linha reta, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar um outro papelzinho, pode ser menor, pode ser, não precisa ser uma folha sulfite inteira, né? Vocês vão pegar vocês vão usar só um pedaço dela. E aí vocês vão colocar essa folha, ó, encostada aqui na linha. E vai marcar aonde que fica essas interseções aqui nessa folhinha de papel. Então, tá aqui, ó, com um pedaço de papel, marque onde ficam as interseções das curvas de nível com a linha da seção AB. E aí vocês vão marcando. Cada interseçãozinha. E aí, ó, se possível, vocês já vão anotando em cada pontinho aqui, ó. Então, aqui tem um, né? Opa, aqui tem um, ó. Aqui tem outro, outro. Né? Então já anota, se possível, pelo menos as cotas das curvas mestras. Aqui, ó, anotei que essa linha aqui é 900 e essa outra maior aqui é 1.000. Então eu já sei que aqui dentro vai ser 920, 940, 960, 980 e chegou aqui deu 1.000. Né? Então já vai anotando aqui em cada risquinho que você for fazer nesse outro papel, pelo menos as curvas mestras, para já facilitar para vocês. Então tá ali, ó. Né? Eu fazendo. Isso aqui é minha mãozinha mesmo. Sou eu mesma que tô fazendo aqui a curvinha. O perfil, né? Aí, ó, marcou os pontos, né? Você vai fazer a linha aqui do gráfico, e aí você vai pegar essa folha e vai encostar na base aqui, ó. Então, coloque a folha com as marcações na base do perfil, né, para que você possa repassar as marcações para a folha correta. Né, que você possa, então, repassar essas marcações para a folha que vocês vão enviar para mim depois. Né? Aqui eu já tinha feito um cálculo da escala horizontal, ó, já deixei marcado aqui em cima, né, quanto que tinha dado aqui nessa folha. E ali, eu já tinha meio que, do lado, eu já tinha meio que calculado quanto que eu ia usar de escala vertical, tá? Mas por enquanto aqui, ó, só preocupem em já ter calculado a escala horizontal e tá repassando as marcações para a base do perfil. Aí, tô lá, ó.
repassando as marcaçõezinhas. Então, segurei bem a folha, né? Tô repassando as marcações. Então, ó, nesse canto aqui, ó, onde eu marquei com X, tá a folha que eu utilizei para pegar as marcações lá no perfil. E aqui, as que eu repassei. Então, ó, já tô até anotando aqui as curvas mestras novamente, ó, para me ajudar, né? E aí, eu faço o cálculo da escala vertical, ó, que eu vou usar para poder separar aqui as minhas linhas, né, no eixo Y, igual eu estava te explicando. Se você for usar, né, exemplos que não talvez seja o que você vai usar aqui. Exemplo, se a tua escala vertical for de 1 para 10 mil, não quer dizer que 1 centímetro, né, que você, cada centímetro aqui, ó, equivale a 100, 1 para 10 mil, é isso mesmo. 1 para 10 mil, cada centímetro equivale a 10.000 centímetros. Então, vocês têm que verificar se a escala vertical que vocês vão usar, ela vai caber aqui, né, de acordo com os centímetros que vocês estão colocando. Ah, talvez use 1 para 8.000. Então, quer dizer que cada 1 centímetro equivale a 8.000 centímetros. Né? E lembrando que as cotas, elas estão em metros. Então, aqui, quando eu falo 900, né, tá metros. Então, se ela for centímetro, quanto centímetro tem 900 metros? Então, talvez as marcações de vocês para cada cota, né? Como as cotas aqui estão de 20 em 20, então cada marcaçãozinha aqui tem que ser para uma cota, né? Então pode ser que vocês nem usem de 1 em 1 aqui a marcaçãozinha da linha. Talvez vocês queiram usar de meio em meio centímetro. Então vocês têm que calcular certinho aí, né? Para não ter erro do exagero que vocês estão usando. Porque tem que bater na hora que eu for olhar para corrigir, o valor que vocês vão escrever aqui, que deu a escala, tem que ser o valor que vocês colocaram os pontos, né? E isso vai depender de aluno, porque igual eu falei para vocês, se um falar que quer usar uma escala de 4 vezes e o outro usar uma de 7 vezes, os dois estão certos, desde que coloque os pontos aqui no lugar certo. Aí, né, fiz o cálculo aqui no cantinho da minha escala vertical que eu quero usar. E comecei a fazer a marcaçãozinha aqui, ó, com a régua certinho, porque aqui tem que estar marcado coerente. Olha lá, minhas marcações ficaram por meio centímetro, tamanhozinho. Aí eu comecei a anotar aqui o valor das cotas, ó. Né? Anote as cotas de acordo com a escala vertical escolhida. Aí depois, né, fiz os traçados da linha aqui retinho, tudo com a régua, tudo bem marcado, e comecei a puxar os pontos. Então, por exemplo, ó, essa linha aqui, né, se ela for 960, eu uso a régua para subir até aqui em cima, só para ficar tudo retinho, né? Então, pego aqui em cima, coloquei a régua, venho aqui, se for 960, né, faço o pontinho. Se for 900, né, coloca a régua ali, faço um pontinho aqui, né, para subir tudo retinho, bonitinho. E aí meus pontos ficaram assim, ó. Né, tudo separadinho aqui, ó. Aí depois eu só peguei a lapiseira e liguei os pontos e tracei. E aí tá desenhado o meu perfil longitudinal com exagero vertical. Então aqui embaixo, né, vai ser uma escala horizontal que vocês vão calcular a partir do tamanho da linha lá do desenho, né? E aqui vai ser a escala vertical exagerada. Então se aqui, vamos supor, que a escala horizontal de vocês deu 1 para 30.000. E vocês querem usar um exagero de 5 vezes, né? Então, qual escala que vai ser aqui? Tem que diminuir, vocês podem já converter lá naquela fórmula, né? Ou dividir esse 30 aqui por 5 também. Vamos lá, se eu dividir 30 por 5, dá 6. Né? Então, 30.000 dividido por 5 dá 6.000. Então, aqui a escala vertical
Tem que ser 1 para 6.000. O que vai me configurar um exagero de 5 vezes. Então, isso aqui tudo tem que estar anotado, tá? Vocês têm que anotar qual escala vertical que vocês usaram, qual escala horizontal que vocês usaram e quantas vezes está exagerado, para ver que vocês estão calculando tudo certinho. Alguma dúvida, Cleiton? Ué, Amanda, bastante. Pode Muito perguntar. complexo. Eu achei muito complexo isso aí. Pergunte qual parte que a gente volta aqui. Desde é que você começou a traçar esses pontos aí. Mas eu então, acho como calcular a escala horizontal? Então, você entendeu. Entendi. É porque, tipo, aqui assim, Amanda, como eu tô usando o 3G, aí fica cortando um pouco, sabe? Aí eu deixo com a aula continuar, pra não interromper, sabe? Uhum. Às vezes o professor perde raciocínio, mas depois eu revejo a aula, entendeu? Mas aqui, ó, o que eu preciso que você entenda é que para pegar os pontos, eu coloquei uma outra folha de papel ali para marcar. Então, eu coloquei uma outra folhinha de papel e fui marcando esses pontos para depois jogar lá embaixo, ó. Porque minha linha tá inclinada. Eu não posso só rebater lá para baixo. Porque se a linha tivesse na horizontal aqui, ó, a seção, né? Se ela tivesse na horizontal assim, ó, aí eu poderia rebater a linha aqui direto no gráfico, ó. Então eu precisei pegar uma outra folha para me auxiliar a marcar esses pontos aqui. E aí eu joguei aqui embaixo. Então aqui embaixo você não vai mudar nada. É aonde que está marcado os pontos, aonde que você marcou, é o que você vai jogar. O que vai mudar é aonde que você vai jogar na vertical, que você vai ter que colocar de acordo com a escala que você vai escolher. E aí você vai ter que saber colocar certinho aqui. Se você for usar a escala de 1 para 6.000, por exemplo, né, você vai ter que dividir esses pontos aqui, representando a escala de 1 para 6.000 das cotas. Então, se é 1 para 6.000, o que significa 1 para 6.000? Que 1 centímetro ali no desenho, né? Ou seja, 1 centímetro aqui de cada marcação, ó, igual tá aqui, né? Do 8 aqui pro 7, tem 1 centímetro. Então, quer dizer que esse espaço, ele tem que ter 6.000 centímetros do real. Então, 6.000 centímetros do real equivale a 60 metros, né? Então, esse espacinho é 60 metros. Para você poder marcar as cotas. E aí depois você faz a linhazinha, e aqui tá só o número da cota onde você tem que encostar na linha. Então, se essa linha aqui for 900, ó, você tem que pegar aqui a cota que é 900, né, por exemplo, essa aqui, né, e jogar o pontinho dela aqui. Se essa aqui, como tá, vamos supor, se tivesse de 60 em 60, né, essa aqui é 900, então essa de baixo seria 840. Então, aí tem que ver qual que é o ponto que é 840, ó, esse aqui. Aí ficaria aqui. Entendeu? Entendi. Então, aqui o eixo vertical vai depender do quanto de exagero que você quer usar. E aí, Essa exageros. parte de exagero, Ah, como que você faz essa... Explica de novo essa parte de exagero. primeiro você tem que calcular quanto que tá a tua escala horizontal, que vai depender dela. Né? A escala horizontal você vai vir, você vai pegar a régua, vai medir essa distância aqui da linha, né, para ver quantos centímetros tem. E aí eu vou ter dado aqui no papel, ó, quanto do real vale aquela linha. E aí você vai calcular a escala horizontal. Aí igual a gente fez aqui Essa parte eu atrás. já entendi, já. Isso aí, beleza. Então, escala horizontal, 1 para 56. Vamos supor, né? Então, deixa eu ver onde que eu tinha rabiscado aqui, né? Então, eu vou até apagar esse aqui e vou colocar 1 para 56. 1 para 56. Aí vai depender de você escolher quanto de exagero que você quer usar aqui. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é você escolher o exagero. Por exemplo,
O exagero, ele não pode ser maior que 10 também, porque senão vai ficar muito exagerado. Mas ele vai valer de 2 a 10, né? Vamos supor que você queira um exagero de 5 vezes. Então, a vertical, ela tem que ser maior 5 vezes do que a horizontal, né? Então, esse H aqui, ó, ele é 1 para 56 mil. Então, lembra da fórmula lá? Você pode jogar na fórmula, né? 1 para 56. Opa, peraí que eu tô colocando no lugar errado. Né? Em cima é vertical, 1 para alguma coisa, que é o que você quer descobrir. E aqui embaixo, 1 para 56 mil, que é o horizontal. E aí o resultado disso tem que ser o valor do exagero que você quer. Então, por exemplo, se o exagero que você quer desenhar seja 5. Então, você já tem o horizontal, que você já calculou, e você já tem o vertical que você quer, que é os 5 vezes. Ou o exagero, né, que você quer, que é os 5 vezes. E aí você vai ter que calcular, né, qual que vai ser a escala vertical que você vai jogar aqui, no canto. Então, você pode dividir aqui os 56, né, por 5. Né? E por que você vai dividir? Porque aqui, ó, tá 2 pontos, né, 56 mil. E aí, se fosse fazer regrinha de 3, aqui era multiplicar, né? Mas como aí tá 1 para 56 mil, aí você pode só dividir os 56 mil por 5, que você já vai achar qual valor que você tem que colocar lá em cima. Então, ó, 56 mil dividido por 5 dá 11.200. Então, a escala aqui, né, seria 11.200. E aí você teria que separar aqui no cantinho, né, no eixo Y, no vertical aqui, que cada 1 centímetro tem que ter, né, 11.200 centímetros do valor real. E esse valor real são os valores das cotas, tá? No caso aqui, ó, eu fiz a cada meio centímetro, eu coloquei 20 centímetros, 20 metros do real. Né? Então, eu nem lembro que escala que tá aqui, esse meio. Então, se 1 centímetro é igual a 40 metros, a minha escala tá 1 para 4 mil, tá? Então, tudo vai depender, primeiro, de você calcular tua escala horizontal, escolher quantas vezes você quer esse exagero, aí você calcula qual que é essa escala vertical para ter um exagero daquele tanto que você escolheu, né? E aí que você separa essas linhas aqui das cotas. Conseguiu entender agora? Consegui. Então, beleza. Bom, então, por hoje é isso. Aí eu vou colocar ali no Classroom agora a folhinha para vocês fazerem. E até que dia tem que te entregar? Eu vou dar um prazo de 2 semanas. Porque como vocês têm Ok. que imprimir, às vezes você está com uma correria e não consegue, então eu dou uma semana a mais aí para vocês poderem fazer. E aí qualquer coisa me manda mensagem, tá? Perguntando se está Beleza. certo, se o cálculo está certo, aí eu respondo. Então, vai ser isso. Opa, por hoje então vai ser isso. Ok, Tá, então, mano. Boa noite. boa Mais. noite e bom descanso para você. Bom final de semana. Eu também. Tchau, tchau.